E aí, fera, tudo bem? Ó, aula de hoje, estudo dos gases, tá certo? Então a gente vai tentar entender como é que esse danado desses balões, sei lá, com a massa de 3, 2, 4 toneladas, consegue subir só com o ar aquecido dentro dele. Beleza? Então vamos lá, fica ligado. Ó, primeiro que a gente tem que ter aqui é a questão de a ideia de gás ideal ou perfeito, tá certo? É um gás hipotético, ou seja, ele não existe. É um modelo que a gente vai ter simplesmente para trabalhar algumas grandezas e expressar essas grandezas de forma matemática, tá bom? Dentro dessas grandezas, nós temos o volume, beleza? Nós vamos ter a pressão e nós vamos ter a temperatura. As unidades de medida a gente vai trabalhar de acordo com a questão, com que a questão for estar relacionada aí, tá bom? Então não esquece, tá certo? Então, a gente tem aqui um caminhão. E esse caminhão está carregando um gás que tem um certo volume. Nesse caso aqui, o volume é o volume do recipiente. O gás ele tem essa, particularidade de ele ocupar o volume de todo o recipiente, está a uma determinada pressão e, consequentemente, a um determinado volume, certo? Então, olha só. Na questão dos gases, nós vamos ter que, se alterado uma ou duas grandezas, a gente consegue alterar as outras, tá certo? E a primeira que a gente vai ver aqui é a chamada isocórica. Galera, iso igual córica de volume. Essa transformação também ela é conhecida como isométrica ou isovolumétrica. Então, isocórica, isométrica, isovolumétrica, a mesma coisa. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Como ela é volume constante, eu vou travar aqui, ó. Eu vou colocar uns calços aqui, né, no êmbolo. O êmbolo, para quem não tá ligado, é como se fosse a bichinhazinha da seringa, né, que vai e vem. Beleza? Então, eu vou travar ela aqui, ela não consegue subir. Pronto. Então, esse gás está a uma certa pressão, está a uma certa temperatura e também está a um certo volume, que eu vou chamar de V1. E lá, no outro lado também, ó, V2. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente, vamos supor que isso aqui fosse uma vela, tá bom? Pronto, acendi a vela aqui, ela vai receber calor. Então, o que acontece aí, fera? Com o recebimento do calor, como o gás está recebendo calor, a temperatura vai aumentar. Com o aumento da temperatura, as moléculas desse gás elas vão ter maior energia cinética de movimento. Então, consequentemente, a pressão vai aumentar, mas o volume não aumenta. Beleza? Então, aqui, nesse ponto aqui, a molécula vai estar com muita energia. O que foi que aconteceu? A temperatura aumentou e a pressão também aumenta, mas o volume fica o quê? Constante. É por isso que numa transformação isocórica ele diz assim, ó, a volume constante, a pressão e a temperatura absoluta, ou seja, a gente vai ter que trabalhar gases com a escala Kelvin, de um gás ideal são diretamente proporcionais. O que ele quer afirmar com isso, fera? Que se eu aumentar a temperatura, a pressão também vai aumentar. Se eu duplicar a temperatura, a pressão duplica. Se eu triplicar, triplica. Se eu reduzir a temperatura pela metade, a pressão também reduz-se pela metade. Isso numa isocórica, ou seja, volume constante. E aí, fera, eu vou pedir, deixa eu só mudar aqui, eu vou pedir para você guardar essa equação, que eu vou chamar ela de geral, tá bom? P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2, beleza? Como é uma transformação isocórica, ou seja, o volume 1 é igual ao volume 2. Então, ó, tchau para volume. Então, a equação da isocórica vai ficar assim, ó, P1, T1. Ou seja, a pressão no estágio 1 dividido pela temperatura 1 tem o mesmo valor da pressão no estágio 2 sobre a temperatura no estágio 2. E assim eu tivesse sucessivos pontos, P3 sobre T3. Então, numa isocórica, não esquece, numa isocórica, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E a equação é essa daí, tá bom, fera? Então, vamos lá. Gente, importantíssimo que você, aluno, saiba interpretar gráfico. É por isso que Bandeira colocou dois gráficozinhos aqui, ó. Bandeira colocou o gráfico aqui, ó,
da pressão, observem bem, em função da temperatura medida em Kelvin. Note que o gráfico é uma reta crescente. Isso por quê? O que essa reta crescente me diz? Que para uma certa temperatura, uma certa pressão. Se eu aumentar a temperatura, que era para sair reto, o que acontece com a pressão? Aumenta de forma direta. Duplicar, duplica, triplicar, triplica, quadruplica. Da mesma forma, reduzir, tá bom? Bandeira, eu tô com uma dúvida aqui numa coisa. Isso que foi? E por que aqui é pontilhado? Boa, fera. Esse ponto aí, nesse pedaço aí, ele é pontilhado pelo simples fato de... Caramba! De a impossibilidade de se chegar ao 0 Kelvin, viu? Ou seja, a gente não tem, né, teórico 0 Kelvin. Então, por isso, por que ficou pontilhado? Porque quanto mais próximo do 0 Kelvin, mais difícil de se chegar lá, tá bom? Observe que o meu outro gráfico também é da pressão, só que em função de quem? Da temperatura. Só que essa temperatura está medida em quê? Em graus Celsius. E o 0 Kelvin corresponde a menos 273, por isso que ficou bem à esquerda do gráfico da pressão. Beleza? Mas, novamente, é uma reta porque são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Então, fera, caiu o gráfico, não vai errar. Vamos para outro gráfico. Olha só que bonitinho meu gráfico. Ó. O meu gráfico é do volume em função da pressão. Ah, mas é uma isocórica? É, o volume é o quê? Constante. Está aqui a minha retinha, ó, paralela ao eixo das pressões. O que acontece aqui, ó? E da impossibilidade de se atingir o 0 quê? O 0 Kelvin. Beleza? Então, observe o seguinte, minha reta é paralela, ou seja, para qualquer pressão, ó, para qualquer valor de P, eu vou ter sempre o mesmo valor de V. Beleza? Da mesma forma, o gráfico B, ó. Agora o gráfico B é do volume em função de quem? Da temperatura. Para qualquer valor da temperatura, o volume ficou o quê? Constante. Beleza, fera? Então, vamos lá. E uma transformação isobárica. Galera, lembra que a bandeira colocou lá, ó, P1, V1 sobre T1 igual P2, P2 sobre o que? T2. Então vamos lá. Iso igual bárica, pressão. Como é isobárica, nós vamos retirar a pressão, ó. Tchau pressão, tchau pressão. Por que, bandeira, tu vai retirar a pressão? Porque a pressão é a mesma, tanto no ponto 1 como no ponto 2. Por isso que minha equação fica dessa forma. Então, o que acontece? Eu tenho o meu corpo aqui, o êmbolo é livre, tá certo? Coloquei um pezinho aqui e, ó, taquei fogo. O que acontece? Com o aumento da temperatura, o volume começa a deslocar o êmbolo. Quando ele desloca o êmbolo, o volume está aumentando com o aumento da temperatura. Então, sob pressão constante, volume e temperatura absoluta também são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se eu duplicar a temperatura, o volume vai duplicar. Se eu triplicar a temperatura, o volume vai triplicar. Se eu reduzir a temperatura pela metade, a pressão o volume também vai ser reduzido pela metade, tá bom? Então a isocórica ou a isobárica, pressão constante, volume e temperatura, grandezas diretamente proporcionais, fera. Vamos lá. Olha o gráfico. Parecido, é isso, é diretamente proporcional, o gráfico é crescente. Ou seja, eu tenho uma temperatura aqui, que eu vou chamar A, e tem uma temperatura B, que eu vou aqui, ó. O que foi que aconteceu de A para B? A temperatura aumentou. E o que aconteceu com o volume? O volume também aumentou, de forma direta. Novamente apareceu o pontilhado da impossibilidade de se atingir o 0 Kelvin. Da mesma forma, o meu gráfico do volume em função da temperatura. Beleza, fera? Passando. Olha o gráfico da isobárica. Ó, pressão, volume. O meu gráfico é uma paralelazinha ao eixo do volume. Para qualquer volume, aqui, ó, para qualquer volume, a pressão é sempre a mesma. Da mesma forma, o meu gráfico da pressão em função da temperatura. Para qualquer temperatura, a pressão é a mesma porque uma grandeza é uma transformação isobárica, fera. Vamos lá.
Olha o que é que tem aqui, ó, transformação. Opa, deixa eu voltar, porque tá lá em cima. Acho que é. Vamos, tá aqui. Acho que voltou. Eu acho que tá aqui, pronto. ISO de igual e térmica de quê? De temperatura. Pera, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. O êmbolo tá livre, tá bom? Beleza? E eu simbolizei por esses bichinhos, mas fica aqui comigo, ó. Eu vou começar a colocar areia aqui em cima, tá bom? Quando eu estou colocando a areia de forma bem lenta, o êmbolo vai começar a baixar de forma bem lenta. O que acontece? Quando ele está baixando de forma bem lenta, o volume está diminuindo, beleza? Mas a pressão está se tornando cada vez maior, porque as moléculas não têm tanto espaço, então elas vão ficando mais juntas, então a pressão aumenta. E isso é uma temperatura constante. Por isso que ele diz aqui, ó, a pressão e o volume de um gás ideal mantido em temperatura constante são grandeza. Olha o que apareceu, inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se o volume diminuir, a pressão aumenta. Se o volume aumentar, a pressão diminui. Se o volume reduzir pela metade, a pressão dobra. Se a pressão aumentar 3 vezes, o volume diminui 3 vezes. Isso numa isotérmica. Não esquece, fera. Ó, pressão antes, volume antes, temperatura antes. Igual, pressão depois, volume depois, temperatura depois. Só que é uma isotérmica, então tchau temperatura, ó. Beleza? A minha equação ficou assim, ó. Vou até escrever aqui, ó. Pressão antes vezes o volume antes igual pressão depois, volume depois. Espera, se você tiver guardadinho lá na tua cabeça, pressão, volume sobre temperatura, os gases, você vai resolver um monte de questão, lógico, sabendo interpretar gráfico e sabendo das transformações, tá bom? Vamos passar adiante, viu, fera? Ó, e como é o gráfico da minha isotérmica, galera? Olha só que bonitinho, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Note que nesse ponto eu tenho P1, que é uma pressão grande, e eu tenho V1, que é um volume pequeno. Está até representado aqui, ó. O que foi que aconteceu? Eu aumentei o volume, eu vim para esse ponto aqui, ó. Então eu aumentei o volume. E o que aconteceu com a pressão? A pressão agora desceu, diminuiu. E aí dá esse gráfico que a gente chama de isotérmica, beleza? Isso aqui é uma isotérmica, certo? Bandeira, que letra feia, faça bonitinho, vamos. Isotérmica. Beleza? Gente, um detalhe, tá certo? Em qualquer ponto aqui que eu estou escrevendo, a temperatura ela é sempre a mesma porque está numa isotérmica. Agora um detalhe, viu? Quanto mais distante eu tiver isotérmicas, quanto mais distante, maior a temperatura dessa isotérmica. Então, por exemplo, se eu chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Então, se eu pular daqui para cá, ó, se eu pular daqui para cá, eu estou aumentando a minha temperatura. Mas se eu pular daqui para cá, para C, a temperatura é a mesma. Tá bom, fera? Cuidado para não errar isso, viu? Vamos lá. Ó, agora a gente vai resolver as questões, tá bom? Fica ligadinho aí. Olá, fera. Vamos à nossa primeira questão envolvendo gases, tá certo? Então a questão diz assim, ó, o volume ocupado por certa massa de gás ideal varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Aí aqui eu tenho volume em função da temperatura. Volume medido em metros cúbicos, ok, bem certinho. Temperatura medida na escala Kelvin, ótimo. Aí olha só, como é que eu sei que esse danado aí? Primeiro, não é uma isocórica. Isocórica, isométrica, isovolumétrica. Por quê? Porque o volume vai variando. Numa isocórica, o volume é constante. Não é isotérmica também, porque a temperatura vai mudando. Baixa, sobrou isobárica. Beleza? Mas aí vamos lá. Ó. O que a gente pode fazer? Que tipo de transformação o gás está sofrendo? O que acontece? Fera, ó, tem que se ligar aqui. Ó. Gases P1V1 sobre T1 tem que ser igual ao P2 V2 sobre T2. Beleza? Ó, pressão, beleza. Numa
isobárica, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Isso aqui, ó, serve para isobárica. Aquela de cima serve para 3 transformações. Isso aqui ficou ridículo. Vamos lá, pronto. Como é que eu provo que isso aí é uma isobárica? Beleza? Então, observe o seguinte. Primeira coluna que a gente tem é essa daqui. Ou seja, 1 sobre 160. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou analisar agora a segunda coluna. Essa segunda coluna ela tem que ser igual também, ou seja, 1,5 sobre 240 tem que ser igual. Quando você fizer um produto aqui, a multiplicação em forma de x, 1 multiplicado por 240, 1,5 vezes 60, vai dar 240 em cada um. Ou seja, vai dar um produto igual. Porque 1 multiplicado por 240 é 240 e 160 multiplicado por 1,5 vai dar 240. Se a gente pegar, beleza, presta atenção. Se a gente pegar essa aqui, terceira coluna, com a segunda ou com a primeira, o produto em x vai dar o mesmo resultado. Tanto faz eu pegar a quarta como a quinta coluna, o produto entre x vai dar igual. Aí você pode olhar para mim e dizer, prove. Eu digo, vamos provar. Eu vou pegar a primeira coluna e a última. Vamos lá, ó. 1 por 160, ou seja, V1 sobre T1 vai ser igual a V2, que é 6,5 sobre T2, que é 1040. Aí eu vou, ó, 1 multiplicado por 1040 vai dar 1040. E quanto é 160 multiplicado por 1,5? Por 6,5? Aí eu vou, ó, 160 multiplicado por 6,5. Dá para você tirar até esse zero. Beleza? Então vamos lá. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 6 é 30. Vai a 3. Espera aí que eu errei. 5 vezes 6 é 30. Bota o zero, vai a 3. 5 vezes 1 é 5. E 3 que foi 8. Beleza? O 5 já foi. Agora vamos para o 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 6 é 36, que vai a 3. 6 vezes 1 é 6. E 3 é 9. 0, 0, 8 e 6, 14. Vai a 1, 1 e 9, 10. Uma casa decimal, eu queimo um zero. Deu quanto? 1040. Então, isso aqui é uma transformação isobárica. Beleza, fera? Já tem outra. E aí, fera? Mais uma, ó. O gráfico representa uma transformação isotérmica. Boa! De certa quantidade de gás ideal e 3 estados intermediários, A, B e C, dessa massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e ao volume ao estado C. Galera, vamos lá. Isotérmica. Vamos pegar aqui a equação geral. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Como é isotérmica, tchau temperatura. Beleza? Porque isotérmica é temperatura constante. Então, eu fiquei com a isotérmica a equação assim, ó. P1V1 igual a P2V2. Pronto. Beleza? Eu vou responder ela usando o cálculo e depois eu vou responder ela usando só a questão do conhecimento físico e interpretação de gráfico. Você escolhe. Então, vamos lá. Observem que no ponto A eu tenho pressão e tenho volume. Beleza? Então, meu A é o meu amigo, porque eu tenho pressão e volume. Lá no ponto B eu tenho volume, mas não tenho a pressão.
Eu olhando o gráfico aqui, eu já sei quanto vale a pressão de B. Então, vamos lá. Vamos começar lá. No caso, Bandeira, você vai chamar quem? Vamos lá. Vamos pegar a primeira aqui, ó. Vamos lá. Pressão no ponto A vezes o volume do ponto A é igual a pressão no ponto B vezes o volume no ponto B. Quanto vale a pressão do ponto A? 4. E quanto é o volume do ponto A? 0,1. Pressão no ponto B, 0,2. E quanto é o volume no ponto B? Volume no ponto B, eu não sei. Ah, gente, desculpa. Errei aqui. Pressão no ponto B, eu não sei. E quem é o volume no ponto B? É 0,2. Beleza? Aí eu vou aqui, ó. Quanto é 4 multiplicado por 0,1? Não vou dizer que é 4 não, viu? É 0,4. O 0,2 lá tá multiplicando, eu trago ele dividindo. Pronto, ficou igual a pressão no ponto B. Note que eu tenho 0,4 dividido por 0,2, tem a mesma quantidade de vírgula, eu retiro. Tanto faz dividir 0,4 por 0,2, como dividir 4 por 2. E 4 dividido... Aí, beleza. Quanto é 0,4 dividido por 0,2? É 0,2 e... Não, gente, pelo amor de Deus. É 2. Ou seja, pressão no ponto B é igual a 2 atms. Beleza? Bandeira, como é que você resolveu essa daí sem fazer cálculo? Observe aqui. Observe aqui, fera. Isotérmicas grandezas, pressão e volume são inversamente. Eu pergunto, o que foi que aconteceu com o volume de A para B? Era 0,1, passou para 0,2, dobrou. Então, como são inversas, a pressão vai diminuir a metade. Era 4, com a metade de 4? 2. Acabou. Não fiz um cálculo. Era melhor ter feito assim. Aí vamos lá. Eu estou querendo agora quem? C. Eu quero achar quem em C? O volume em C. Observe que daqui para cá reduziu. De A para C reduziu 4 vezes. Se ligue, ó. Vamos lá? Eu tenho... Deixa eu mudar a corzinha para ficar bem legal. Vamos lá. Pressão em A. Volume em A. Igual pressão em C. Volume em C. Quanto era a pressão em A? 4. Quanto era o volume em A? 0,1. Quem é a pressão em C? É 1. Aqui, ó, pressão em C, 1. E quem é o volume em C? Eu não sei. Quanto é 4 multiplicado por 0,1? 4 multiplicado por 0,1 vai me dar o quê? 0,4. 1 multiplicado por VC é VC, ou seja, o volume em C vai me dar 0,4 metros cúbicos. E, Bandeira, olha só. Daqui para cá reduziu 4 vezes. Foi ou não foi? De A para C, a pressão reduziu 4 vezes. Então, o volume vai aumentar 4 vezes. Ou seja, quanto é 0,1 ou 0,10, né? 0,1 multiplicado por 4 é 0,4. Tá vendo aí, fera? Show!